Oi, gente, eu sou a Ana da Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar numa maratona de Halloween. Gente, hoje é dia 28 de outubro, sexta-feira, e essa semana eu andei pensando e tive a ideia de fazer uma maratona de Halloween nesses últimos 4 dias do mês. Eu vou pegar alguns livros que ainda faltam ler da minha TBR e vou também assistir alguns filmes de terror. Então eu vou passar esses 4 dias finais desse mês de outubro bem no clima de Halloween. Vou tentar ver se eu consigo algumas comidas, alguns doces temáticos, enfeitados, né, com tema de Halloween, para entrar no clima mesmo. Então são 4 dias para curtir essa vibe mesmo de Halloween. E agora eu vou apresentar para vocês duas das leituras que eu pretendo concluir até dia 31. Uma delas é Amigo Imaginário, que na verdade é a conclusão. Eu tô no finalzinho, faltam umas 80 páginas. Eu não li tanto desse livro nessa semana, então vai ser a primeira coisa que eu vou ler agora. Eu vou pegar ele para ler um pouco agora à noite. Porque a nossa discussão vai ser no dia 31, lá no grupinho do WhatsApp. E eu tô bem curiosa para saber como que vai ser a conclusão desse livro aqui. E ele tem toda a vibe do Halloween, né? Então, essa daqui vai ser um livro que vai me fazer companhia nessa maratona. E o primeiro livro que eu vou iniciar mesmo vai ser Menina Má, do William Mark. Eu tô muito curiosa para conhecer essa história, porque eu achava que ia ser uma história bem assustadora, assim, que vai envolver-se uma garota bem demoníaca, sabe? Que ia sair fazendo maldade com todo mundo. Mas pelo que me falaram nos comentários quando eu coloquei esse daqui na TBR, falaram que é até um pouco engraçado, então eu tô curiosa para saber como é que vai ser essa leitura aqui. Porque aqui ela é dada como um suspense. Então vamos descobrir como é que vai ser esse suspense aqui. Então eu vou agora pegar para continuar a leitura de Amigo Imaginário. Vou adiantar um pouquinho a leitura dele e depois já inicio Menina Má, do William Mark. Eu tô bem animada, gente. Eu até comentei com vocês lá nos stories, pedi algumas dicas de filmes de terror e vocês colocaram vários lá na caixinha. Depois, eu não sei se hoje eu vou assistir algum, eu acredito que não, porque já são mais de 7 horas. Eu não consegui iniciar hoje mais cedo, porque teve faxina e depois eu precisei fazer algumas outras coisas. Então, por isso que eu tô iniciando agora. Então, eu acho que hoje não vai rolar filme, mas pretendo adiantar bastante a Menina Má, porque hoje é sexta-feira, né? Amanhã pode acordar um pouquinho mais tarde. E aí eu venho atualizando vocês sobre a leitura. E aí vocês vão me acompanhar durante esses 4 dias. Vão ver o que eu vou conseguir ler. Eu gostaria muito de ler, além de terminar o Amigo Imaginário, ler 3 livros durante esses 4 dias, durante essa maratona. Porque maratona é pra gente fazer um certo esforço para conseguir ultrapassar um pouco o nosso limite, né? Então, eu vou tentar pegar esses dias para ler bastante e também fazer esses intervalos para assistir, para conferir alguns filmes. Um dos filmes que eu quero muito assistir durante essa maratona é A Enfermeira da Noite, que lançou essa semana na Netflix e é baseado em fatos reais. Parece que esse enfermeiro ele é um psicopata e não sei se ele matou algumas pessoas nos hospitais em que ele trabalhou. Eu tô muito curiosa, gente. Eu até procurei aqui, porque eu sou péssima em guardar nomes de atores. É com o Ed Redmayne, que fez Animais Fantásticos, fez vários filmes, né? Ele é bem conhecido. E eu assisti o trailer já faz um tempinho, assim que a Netflix acho que publicou no Instagram. E eu logo salvei para eu não esquecer e para quando lançasse eu assistir. Então eu tô com muita vontade de assistir esse filme, vai ser um dos primeiros, acho que eu vou assistir amanhã. Amanhã vai vir visita aqui em casa, meus pais vão vir aqui com meu irmão.
E eu acho que eu vou propor a gente assistir esse filme juntos. Então, bora lá começar? Eu vou ler um pouco de Amigo Imaginário agora. E acredito que depois eu faço um intervalo para jantar. E aí em seguida eu começo Menina Má. E aí vocês vão me acompanhando. Gente, e eu que falei que ia ler só um pouquinho de Amigo Imaginário e acabei lendo até o final. Só faltavam 80 páginas, como eu tinha dito pra vocês. Então eu falei, quer saber? Eu vou terminar hoje mesmo e aí já fica liberada, já fico pronta para discussão na segunda-feira. Eu não vou comentar muito sobre esse livro aqui nesse vídeo, porque eu quero discutir antes com o pessoal. Porque o que eu posso adiantar para vocês é que ele não foi o que eu esperava. Ele começou de uma maneira e terminou de outra. Ele tem várias cenas assim arrepiantes que poderiam ser um bom suspense até voltado assim com um pezinho no terror, mas no fim das contas eu não sei direito em qual gênero que ele fica aí ao certo. Porque ao meu ver, o autor ele meio que dispersou um pouco da metade do livro pra frente. Não sei. Eu vou discutir com o meu grupo e vou pensar um pouco mais a respeito sobre o livro. Eu gosto de fazer isso depois que eu termino de ler. E depois vou parar pra pensar numa nota e na minha opinião, assim. Esse daqui é um pouco mais complicado. Achei um pouco mais complicado para dar uma opinião. Ainda não tenho uma opinião formada. Então ainda preciso deixar cozinhando um pouco aí as ideias. Mas agora vamos então... nesse meio tempo, eu jantei, né? Terminei a leitura, fiz uma pausa agora, uma breve pausa, para, né, dar uma descansada na mente, para não sair de uma leitura e entrar em outra logo assim em seguida. Esperei uns minutos, agora já são 11h59 e eu tô animada para começar a Menina Má, do William Mark. Tô muito curiosa para essa história, gente. Quero saber mesmo se vai ser uma história divertida, se não vai ter nem um pouquinho de terror. Poxa, tomara que tenha. Tomara. E olha que eu vou começar a ler agora, meia-noite. Será? Bom, mas se falaram que tem esse pezinho aí numa narrativa divertida, até às vezes sendo engraçada, eu acho que então é uma boa leitura para fazer agora, não tem problema, né? Eu vou começar e eu vou contar para vocês depois. Já separei aqui, ó, que nem diz meu marido que eu tenho toque, porque eu escolho as canetas e a cor do flag, tudo combinando. Já escolhi aqui tudo no rosa, aproveitando que estamos também no Outubro Rosa, né? Não podemos esquecer que é o mês do Halloween, mas também tem essa causa grandiosa, dando importância a essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Fiz até um post lá no Instagram, participando de um desafio, que era a hashtag Desafio Livro Rosa, que era para levar essa importância da campanha para mais pessoas. Se você me segue por lá, você deve ter visto. Se não, meu arroba é entrefinascaremassas, assim como o nome do canal. Me sigam por lá. Eu também estou mostrando para vocês um pouco como que está sendo essa minha experiência na maratona lá nos stories. Estou mostrando o que eu pretendo ler, que eu terminei já o Amigo Imaginário. Vou mostrar para vocês que eu vou começar a ler esse daqui. Estou animada para esses dias e espero que o rendimento no final seja legal, seja bom, para eu experimentar fazer novas vezes essa maratona. Então, bora lá que eu quero. Esse livro, ele só tem 262 páginas e eu queria muito, pelo menos, ler metade antes de dormir e terminar amanhã mais cedo, para eu começar uma nova leitura amanhã, assim depois do almoço. Vamos ver como é que caminham as coisas, se a leitura vai ser fluida, como é que vai ser. Depois eu venho comentar então com vocês.
Oi, gente, hoje já é domingo, dia 30 de outubro. Não consegui gravar ontem, no sábado. As coisas não saíram do jeito como eu havia planejado, como eu havia pensado. Precisei, resolver algumas coisas durante o dia e que não estavam previstas. Mas tudo bem, eu consegui terminar de ler Menina Má. E ontem também eu comentei, né, que os meus pais e meu irmão viriam aqui e depois do jantar a gente assistiu, como eu havia comentado com vocês, O Enfermeiro da Noite. Muito bom o filme, gente. A atuação do Ed como enfermeiro foi muito boa. A história é muito boa. Eu gosto muito de histórias que envolvem serial killers, psicopatas. Eu acho muito interessante. E é incrível como, por mais que a gente conheça as histórias de vários deles, ainda dá para surpreender com as atitudes e com a mente, né, desses psicopatas. É incrível. Recomendo para vocês assistirem esse filme. A gente gostou bastante do filme. Agora, quanto ao livro que eu terminei, eu também gostei muito do livro, gente. E ele foi escrito em 1954, mas não parece que foi escrito agora, na atualidade. Porque a forma, alguns assuntos que o autor coloca aqui, tem um momento que os personagens falam assim: estamos vivendo na era da ansiedade, na era da violência. Gente, isso é agora. Parece que foi escrito agora, na nossa época, esse livro. Achei muito boa a escrita dele. Uma dica que eu vou dar para quem não leu ainda, Menina Má, é que pulem a introdução, tá, gente? Leiam a introdução somente depois da leitura do livro, porque tem bastante spoiler da história na introdução. Eu comecei a ler, mas aí quando eu vi que estava falando um pouco demais, eu logo parei e pulei e voltei só depois que eu terminei de ler o livro. Mas aqui então a gente tem a Rhoda, que é a menina má no livro. Ela tem só 8 anos, gente, e já tem essa cabeça de psicopata. É incrível, é impressionante você ver como ela se comportava. Ela não tinha remorso, ela fazia aquilo porque ela queria alguma coisa da outra pessoa. Tem até um momento no livro que ela faz um comentário assim de que ela não faria nada mal para aquela tal pessoa, porque aquela pessoa não tinha nada que ela quisesse. Então, ela só fazia mal a alguém que tinha alguma coisa que ela queria para ela naquele momento. E ela não tinha remorso nenhum. Ela agia de forma totalmente controlada. Se ela via que a mãe não estava gostando muito de alguma coisa, ela mudava, ela se transformava e agia da forma como a mãe gostaria que ela agisse, sabe? Não como ela estava se sentindo, mas como a mãe gostaria que ela estivesse. Então, ela parecia uma atriz a todo momento. Ela era uma criança totalmente superficial e dissimulada, sabe? Incrível, 8 anos, gente. Mas aqui então a história é contada pela Christine, que é a mãe da Rhoda. E logo no começo da história, a primeira cena é elas indo para um piquenique. Ela tá levando a filha para um piquenique que vai acontecer com o pessoal do colégio. E nesse piquenique acontece alguma coisa que depois disso transforma completamente a vida daquela família. A Christine começa a suspeitar de algumas coisas que aconteceram ao redor da Rhoda, começa a questionar a filha sobre o que aconteceu, sobre se ela fez alguma coisa, começa a pensar, será que a filha está mentindo? E isso tudo vai mexendo com a cabeça dela. E quando ela, enfim, acha que descobriu tudo, ela começa a questionar por que a filha age daquele jeito. Ela é só uma criança. O que faz uma criança ser daquele jeito? Será que é o ambiente familiar em que ela vive? Será que é a educação? Será que ela e o marido erraram na educação da Rhoda?
Será que a culpa seria deles? E aí isso é tudo discutido aqui no livro, né? Como, da onde que vem a mentalidade de um psicopata. Eu achei isso bem interessante. O livro só tem 262 páginas, ele é bem curtinho. E a narrativa ela é muito rápida, no sentido de não se demorar muito em algum fato que o autor está contando. Ele tá ali com a Christine, pensando em fazer alguma coisa, de repente, talvez no próximo parágrafo, ela já tá fazendo aquilo que ela estava pensando, ou então já é outra pessoa, porque aqui a narrativa, apesar de ser feita na maior parte pela Christine, a gente tem a participação de outros personagens, uma participação um pouco maior de vizinhos, do zelador do prédio onde elas moram. Então, tem uma presença até que grande aqui desses personagens na história. Então, muitas vezes, a Christine está fazendo alguma coisa, de repente vem o zelador, o Leroy, e começa a falar que ele está ali fazendo alguma coisa no jardim, embaixo da janela, enfim. Começa a mostrar o que ele está pensando, ele começa a dialogar com alguém, depois já parte de volta para Christine. Então a história caminha muito rápido. Eu achei isso muito bom para a fluidez da história. O suspense aqui na trama eu achei mais voltado para Christine, porque na maior parte do livro a gente acompanha ela com esse pensamento do que ela fez, talvez fez de errado, do que ela pode fazer para consertar, se tem o que fazer. E aí coisas da vida dela começam a surgir. Então tem um mistério até em torno da própria Christine, que eu achei muito bom. E no fim das contas a gente fica, né, meio que pensando. Sempre que eu vejo uma história que envolve psicopatia, eu fico pensando como que a pessoa ficou daquele jeito. Que nem a Christine ficou pensando aqui no livro. Será que é culpa de alguma coisa de casa, da família, dos pais? Ou isso não é da educação? Isso pode ser, será que hereditário de alguma forma? Mentalidade de algum familiar? Enfim. Ou o ambiente em que a pessoa vive. Sabe aquela série Mindhunter? Acho que é Mindhunter o nome, né? É sobre estudar a mentalidade dos psicopatas, né? Dos serial killers. Eu acho isso muito interessante, fazer esse estudo para tentar entender um pouco, né? Como funciona a cabeça dessas pessoas. Mas é incrível pensar que aqui a personagem que tem essa mentalidade de psicopata tem só 8 anos, gente. 8 anos é inacreditável, não dá pra entender uma criança agindo dessa forma. Mas enfim, recomendo muito. Não é um livro de terror, ele é muito mais de suspense, eu acho mesmo, como estava escrito aqui, do que de terror. E uma história que faz a gente ficar pensando sobre esse assunto. Eu achei muito interessante. Gostei bastante da experiência de leitura. E agora eu acho que para fazer um intervalo, antes de pegar a próxima leitura, eu acho que eu vou assistir um filme. Eu tinha perguntado nos stories, tinha colocado lá uma caixinha de perguntas, com algumas ideias, algumas sugestões para vocês me darem de filmes de terror. E vocês me deram várias. Algumas até eu já assisti, como por exemplo O Mistério das Duas Irmãs. É muito bom esse filme. Vale a pena quem não conhece assistir. A Bruxa de Blair já assisti também. Tem vários aqui que eu já vi, mas eu vou procurar então alguns desses títulos que vocês me enviaram aqui e vou escolher um para assistir agora.
Gente, acabei escolhendo o filme Jaula. Ele é um filme espanhol, é um suspense psicológico. Ele acho que lançou nessa sexta-feira na Netflix, se não me engano. Tá em sexto lugar de filme mais assistido na plataforma nesse fim de semana. Eu achei um bom filme, porém não foi tão surpreendente pra mim, porque eu acabei descobrindo alguma coisa ali no começo do filme, já tinha as minhas suspeitas, mas mesmo assim eu achei uma boa trama e indico vocês de assistirem. Ele é inspirado num caso real, porém com bastante modificações. Eu não vou falar na história de quem que ele se baseia, porque senão ia acabar sendo um pouco de spoiler, porque aí vocês iam descobrir sobre o que seria o filme, né? Então é legal vocês assistirem e depois procurarem para ver em quem é essa história, em quem o diretor se inspirou na hora de criar essa história. Então esse foi o segundo filme da maratona. Eu gostei, foram duas escolhas boas. E agora eu vou mostrar então o segundo livro que eu vou ler nessa maratona, que é Alguém que Você Conhece, da Shari Lapena. Já era para eu ter lido, porque ele veio na caixinha da Tecnet de setembro, mas acabei não conseguindo ler durante o mês, então vou ler agora. Ele tem 318 páginas. Eu já comentei sobre ele com vocês, tanto lá no Instagram, acho que aqui também no YouTube, que ela é a autora de Um Casal que Mora ao Lado, outro suspense que muita gente gostou, e então eu tô bem curiosa para esse daqui. Ele veio junto com um segura celular, aquele negocinho que prende na capinha, né, para ficar segurando, e um tampa-câmera de notebook. Então aqui a gente vai ter um suspense que vai envolver uma invasão da privacidade, alguma coisa assim, vai ter algum crime por ter invadido talvez o celular, o computador, não sei, da personagem, alguma coisa assim. Eu já li a sinopse quando chegou a caixinha, comentei com vocês lá no post do Instagram, mais ou menos, mas não reli. Quero, como sempre comento com vocês, começar às cegas. E então tô bem curiosa, vou começar agora. Olha que legal essa edição aqui da tag. Ele vai ser um lançamento da editora Record depois. Eu vou começar então agora. E aí depois volto para comentar com vocês o que eu achei desse suspense aqui. Gente, hoje já é dia 1º de novembro e eu vim aqui encerrar essa mini maratona de Halloween que foi nesses quase 4 dias aí de leitura, de filmes de terror, tudo temáticos, até algumas comidinhas aí como eu mostrei pra vocês, pra entrar no clima de Halloween.
Então, deixa eu primeiro comentar como que foi a minha leitura. Eu terminei ontem antes de assistir o filme, que eu coloquei aí para mostrar para vocês, O Monastério. Já comento sobre ele com vocês. Mas agora falando um pouco sobre esse livro, alguém que você conhece da Shari Lapena. Gente, é um suspense muito misterioso e daquelas leituras bastante agitadas, sabe? Num ritmo frenético, que você não consegue parar, os capítulos são curtos e cada capítulo revela uma coisa a respeito de um personagem. A gente tem vários pontos de vista aqui na narrativa. Então, cada hora é um personagem falando alguma coisa a respeito, e não precisa ser muito grande. É uma parte pequena dentro do capítulo sendo narrado por um personagem, depois pode ser um parágrafo só, aí depois separa, quer ver? Assim, ó, separa com esses asteriscos, ó. E aí já começa outro personagem falando. Bom, a história é assim, a gente tem vários mistérios acontecendo. O principal aqui é que uma mulher foi brutalmente assassinada, e brutalmente mesmo, gente, eu achei bem violento. É bem o primeiro capítulo que narra, eu acho que é até o prólogo, deixa eu ver se é o prólogo. É o prólogo que narra esse assassinato, e a gente fica no decorrer do livro tentando descobrir quem foi que matou essa pessoa. E são tantos suspeitos e vai surgindo aos poucos, assim. E a autora conseguiu colocar motivações e possibilidades de todos eles de matarem essa mulher. Então, a gente fica quebrando a cabeça para tentar descobrir. E até o final do livro, gente, eu tava na cabeça. E eu tinha certeza que eu sabia quem era o assassino. E chegou no final, fiquei muito surpresa. Assim, eu desconfiava que tinha alguma coisa errada com esse personagem, mas não desconfiava que essa pessoa fosse a assassina. Mas então, em paralelo a isso, outros mistérios do que acontecia ali com as famílias, ou até o que está aqui na sinopse, é que um personagem, ele arromba outras casas, ele invade outras casas, e a mãe desse personagem envia uma carta pedindo desculpas, mas assim, de forma anônima. Só que uma dessas moradoras, cuja casa foi invadida, lê a carta e não fica em paz, quer descobrir quem foi que invadiu a casa dela, e ela sai vasculhando o bairro todo, perguntando nas casas. E a gente tem toda essa trama dos segredos dos vizinhos. Gente, é uma leitura muito empolgante. E cada hora é uma verdade revelada de um personagem. E a gente que estava seguindo um caminho, estava suspeitando de uma coisa ali, de repente a autora vem com essa revelação, a gente já começa a pensar, então peraí, pode ser que então aquele personagem que estava ali naquele local começa a virar suspeito, e aí depois a autora vem com outra revelação. Gente, é assim, o livro inteiro a gente fica com essas revelações e trocando de suspeitas. Pra dizer a verdade, como eu disse, eu tinha uma suspeita fechada desde o início, eu tinha certeza que era essa pessoa, e chegou no final do livro, quebrei a cara. Porque tem uma forma que a autora escreveu aqui no comecinho, uma frase que eu coloquei na cabeça então que aquele personagem era o culpado, mas fui enganada. Muito bom, gostei muito desse livro aqui. Eu fiz várias marcações, ó. Várias, porque cada revelação, cada coisa que podia ser uma suspeita, eu marcava para anotar e para ir tentando, né, descobrir quem que era o culpado do assassinato e todos os segredos desses personagens aí da vizinhança. Recomendo muito para vocês, gente. Vai lançar acho que eu falei, né, pela editora Record em breve.
Quando a gente assistiu, ele estava entre o top 10 de filmes mais assistidos naquele final de semana. O que, na verdade, não significa ser um filme bom quando tá ali no top 10. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o próximo filme que a gente assistiu durante essa maratona, a gente assistiu na noite de ontem, do dia 31, foi o terror polonês O Monastério. A sinopse ali era muito interessante, porque falava que tinham casos, acho que eram 8 casos de mulheres que estavam desaparecidas e que tinha uma denúncia anônima que essas mulheres elas entravam nesse monastério com a suspeita de estarem possuídas, só que não saíam de lá. E aí um policial, ele se infiltrou no monastério como padre para tentar descobrir o que estava acontecendo. E é dentro desse monastério que a trama toda acontece. A premissa eu achei muito interessante, por isso que a gente resolveu ver. Mas o filme, gente, é muito fraco. É muito fraco mesmo. Eu realmente não gostei muito. Vocês também puderam ver um takezinho que eu fiz durante o momento que a gente começou a assistir o filme. Mas esse daí não foi uma boa experiência, infelizmente. O pessoal lá no Instagram deu algumas dicas, deu algumas sugestões de filmes de terror para assistir, mas a maioria deles eu assisti, ou então os que eu não havia assistido, o meu marido tinha assistido, ou então eu não encontrei na plataforma para assistir. Então a gente acabou vendo esses 3 lançamentos da semana. Foi O Enfermeiro da Noite, Jaula e O Monastério. Os 2 primeiros são bons, mas Monastério deixou a desejar. Não recomendo tanto assim. Uma história bem fraquinha. Vocês já assistiram? Deixa aqui nos comentários se vocês assistiram algum desses 3 e qual foi a opinião de vocês. Então, esse foi o saldo dos filmes. Agora o saldo dos livros ficou assim. Terminei, então, Amigo Imaginário na sexta-feira à noite. Faltava pouco mais de 80 páginas para eu terminar, para concluir essa leitura. Depois eu li Menina Má, do William Mark. Muito bom o livro, gente, sobre psicopatia infantil. A menina tem só 8 anos, como eu comentei com vocês. Muito bom, recomendo. E li, por último, Alguém que Você Conhece, da Shari LaPena. Um suspense policial muito bom mesmo. Recomendo bastante para vocês. E então encerro, gente, essa mini maratona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal caso estejam chegando por aqui agora. E comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.